Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Fernando. Nesse momento nós iremos dar início à live do testemunho, amém? Com um tema muito específico, a fé que vence o medo. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor, buscar a presença de Deus. Eu creio que Deus irá falar com você através deste pequeno testemunho. Creio que o nome do Senhor será glorificado neste dia de hoje, amém? Nesse momento nós iremos orar a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para exaltar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nesta hora e neste momento, Pai de oração, fala conosco, Deus, de uma forma tremenda e poderosa, Pai. Aqui nessa noite, Senhor, ó Deus de poder e graça, nesta hora e neste momento, meu Pai de oração, ó Deus, abençoa, meu Pai, a cada pessoa que chegará, meu Pai, nesta live, Senhor, aqui, ó Pai, essa noite diante da Tua presença. Honra a fé de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, que Deus ele possa abençoar a sua vida poderosamente diante da presença de Deus. Nesse momento eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para a nossa vida neste exato momento. Estamos entrando nesta live, como eu estive anunciando para os irmãos, a live do testemunho. Eu creio que Deus falará conosco poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, eu peço que você abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Nós iremos ler a mensagem do Senhor Jesus. Eu creio que Deus, Ele falará conosco poderosamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Iremos ler a palavra do Senhor, que eu creio que Deus falará conosco. Amém? No livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim: Eu sei que tu pode fazer qualquer coisa e que nenhum do pensamento pode ser impedido. Essa é a mensagem que Deus ele colocou no meu coração para nós estarmos lendo aqui essa noite. Amém? Meus irmãos, quando nós olhamos aqui para o livro de Jó, nós vamos ver que Jó ele teve a sua vida de provação, de luta. Jó ele questionou com Deus. Jó teve seus bens perdidos, seus filhos perdidos, mas mesmo assim ele continuou buscando a presença de Deus. Eu quero contar aos irmãos que recentemente passei por uma cirurgia, estava sofrendo mais de 4 meses, sofrendo com uma hérnia inguinal, e foi algo bem difícil, bem complicado no decorrer dos dias, dos meses. Eu enfrentei uma dificuldade muito grande. A gente sabe que não é algo assim, comum para a nossa vida. A gente sabe que a gente está neste mundo, então nós iremos passar aflições,
seja de enfermidade, chega a ser de desemprego, chega a ser de muitas outras coisas. Nós iremos passar por aflições, passa aflição na família, passa aflição no trabalho, passa aflição com enfermidades, com doença, e eu passei, por este tipo de situação, ou seja, por aflição de enfermidade. Quando eu descobri, já foi imediatamente para o hospital, porque já estava grave, e foi até um dia que eu estive pregando a palavra de Deus em uma das nossas igrejas aqui na nossa região, e vi que Deus permitiu isso acontecer. De fato, foi a permissão de Deus. E conforme foi a permissão de Deus acontecer, eu decidi crer, acreditar, confiar, decidi depositar a minha fé no Senhor, depositar a minha fé em Deus. E eu vi a mão de Deus estendida sobre a minha vida e vi Deus fazer algo tremendo e poderoso. Eu confesso a todos os nossos irmãos que foi um momento difícil, foi um momento delicado, complicado, foi um momento em que bateu ansiedade, bateu algo ruim, no meu coração, chega até meio que ficar um pouco assim desesperado, com a situação a qual eu estava vivendo. Mas em tudo, nós devemos dar graças ao Senhor, dar graças a Deus pelo que Deus ele fez acontecer, porque de fato Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor Jesus, eu vejo que Deus ele manifesta o seu poder na nossa vida de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, de uma forma grande, porque depois que eu descobri, a gente viu, todos nós vamos passar por exame, passar por vários tipos de exames, exame de sangue, exame de urina, exame eletrocardiograma, a gente vai passando pelos processos, risco cirúrgico e tudo mais. Eu confesso que em meio à oração, a minha busca, a minha perseverança pela presença de Deus fez com que eu tivesse muito mais focado, naquilo que Deus ele queria fazer na minha vida. Então, mesmo eu sofrendo com essa enfermidade, eu continuei pregando, continuei orando, continuei fazendo a obra do Senhor. Foi difícil, foi que quando eu voltei a pregar, depois que melhorei um pouco, eu voltei a pregar sentado, e foi algo bem mesmo diferente, da minha rotina, como pregador do Evangelho, como pastor, e eu vi que no passar dos dias, eu comecei a ficar ansioso, porque eu queria logo que acontecesse a cirurgia, queria logo que ou Deus me curasse, A ansiedade, ela bate, E muitas vezes a gente olha e diz assim, meu Deus, Senhor, o Senhor está permitindo isso acontecer, O Senhor está exatamente provando, nossa fé. E eu decidi confiar no Senhor, buscar a Deus. E eu vi que Deus, ele estava cuidando, de tudo, da minha caminhada, da minha perseverança, da minha busca,
na presença do Senhor, na presença dele. Então, quando eu menos esperei, eu me via, né, buscando a Deus, juntamente com a minha esposa. Minha esposa até dizia: rapaz, não fica ansioso, né? Entrega na mão do Senhor, vamos fazer propósito, vamos orar. Então, com isso a gente foi fazendo campanha, propósito. Eu até disse com Deus, né? Disse: Deus, se eu fizesse propósito aqui e o Senhor não fizer um milagre, né? Ou seja, se for para passar pela mão dos homens, o Senhor me dá logo um posicionamento. Senão, eu vou fazer outra campanha e aí, né, eu creio que um dia eu vou dormir, quando acordar, vou acordar curado. Né? A gente faz propósito com Deus, faz prova com Deus, daquilo que é para acontecer ou não. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Deus, nada nesse mundo abala a nossa vida. Né? Mesmo que a gente enfrente, né, desânimo, a gente enfrente ansiedade, a gente enfrente aflições, essa vida nada nos abala de acordo com a nossa fé em Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele que está no controle da nossa vida. Quando Jesus está no controle da nossa vida, está segurando nas nossas mãos, né, Ele está dizendo: não temas, não te preocupa, eu estou cuidando de tudo, eu estou indo muito mais na tua frente. E quando de repente, né, Deus colocou uma pessoa específica no nosso caminho, né, marcou consulta, né, para nós estarmos, para mim estar indo me consultar, né, depois de um período, algum tempo, e eu fui nessa consulta, e dessa consulta já foi para mim fazer já a cirurgia, porque já estava bastante grave. E eu vi que Deus estava cuidando de tudo. Né? E ninguém quer passar muito tempo com uma enfermidade no seu corpo. Né? As pessoas querem ser curadas. Né? Todos nós queremos ser curados. Queremos ver Deus operar, Deus agir, Deus realizar, Deus cumprir, né? Deus mostrar um sinal para nós. Então, com isso, eu vi o sinal de Deus, né? O sinal do Senhor vindo na minha direção, vindo sobre a minha vida. Eu vi que Deus estava cuidando de tudo. Até Deus preparou, né, médico, Deus preparou a equipe, Deus preparou os enfermeiros, Deus ele preparou tudo mesmo. E com isso eu quero louvar a Deus, né? Pela vida da minha esposa, pela vida dos irmãos que oraram por mim, né, intercederam pela minha vida. Recentemente eu fui por uma consulta com um doutor, né, com um cirurgião. Ele disse que, né, minha recuperação está sendo uma recuperação muito boa e que eu vejo o nome de Deus sendo glorificado. Algo que marcou bastante, né, depois que eu saí do hospital e vim para casa, mais coisa com 2 dias, né, o irmão da nossa igreja chegou aqui em casa e disse: pastor, Deus usou um homem para fazer a cirurgia e o próprio Jesus cicatriza. E com isso aquilo me fez refletir, né, que Deus ele cuida de tudo, né? Ele cuida do começo até o fim. Deus ele zela, cuida para que o seu nome seja glorificado. Então eu vi Deus sendo glorificado através da minha vida, né? Porque a gente sabe que para muitas pessoas o que acontece é que não consegue logo no começo, né? Passa tempo sofrendo, mas eu vejo quando a resposta de Deus ela é grande, poderosa em nossa vida. Eu vejo que Deus é maravilhoso, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para tudo sempre, como disse o salmista Davi. E eu quero só mesmo glorificar e exaltar a Deus pelo que Deus ele fez acontecer. Em meio ao medo, né, que eu estava,
ansiedade que batia, aquele desespero que batia dentro de mim, né? Não na minha pessoa em si, né? Mas dentro, né, de mim, do meu coração, da minha mente. Eu vi que Deus, ele foi cuidando de tudo. Com isso, né, eu quero muito agradecer a Deus, glorificar a Ele pela sua grande bênção, pela sua grande bondade e misericórdia para comigo, porque isso foi a manifestação do poder de Deus, né? Hoje eu estou bem, hoje eu estou com minha saúde praticamente 99% restaurada, porque Deus, ele cuidou de tudo. Deus fez tudo acontecer no tempo oportuno, no tempo certo. Eu vi Deus cumprir a palavra dele. Quando Deus, ele nos põe numa luta, numa prova, Deus também é aquele que nos sustenta para nós passarmos por ela, para que o seu nome seja glorificado. E o nome do Senhor foi glorificado, ainda está sendo glorificado pelo que Deus, ele fez e cumpriu na minha vida. Ontem mesmo eu já estive pregando, né, depois de um mês, né, distante da casa de Deus, já voltei, já comecei a pregar, né, Deus falou poderosamente e Deus vai continuar falando, né, porque Deus, ele tem os seus escolhidos para incentivar e até mesmo gerar fé em outras pessoas. E com isso eu vejo Deus gerando fé em outras vidas, né? Quantas pessoas têm um problema na sua vida e por conta do medo não conseguem vencer, não conseguem ser restaurado, não conseguem ver o agir de Deus na família, na saúde, por conta da ansiedade, por conta do medo, por conta das coisas que acontecem na vida. Mas o importante é nós lembrarmos que quando Deus, ele chama, Deus nos põe na prova, Deus garante também a vitória. Deus garante também o milagre, a bênção, a resposta para a nossa vida. E com isso eu quero dizer, né, que aquilo que o Jó disse, né, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, tudo está conforme a vontade do Senhor. Tudo anda conforme a vontade de Deus. Não tem porquê nós reclamarmos, não tem porquê nós questionarmos a Deus. Apenas dizer: Deus, se o Senhor está no controle, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança, me dê esperança, me ajuda a vencer essa situação, me ajuda a orar, me ajuda ter mais uma profundidade contigo, porque aí nós vamos ver que Deus, aumentando a nossa fé, a nossa confiança, a esperança que nós temos nele, tudo que nós vamos enfrentar na nossa vida, na nossa caminhada, não será em vão. O nome do Senhor será glorificado, será exaltado. Com tudo isso, alguém vai dizer: não, eu vi exatamente essa pessoa passando pela luta, pela prova, e eu vi Deus honrar a fé dela, eu vi Deus honrar a fé dele, eu vi Deus fazer, Deus cumprir, Deus realizar, porque Deus é aquele que realiza a sua poderosa obra na nossa vida. Amém? Que Deus, ele possa abençoar a vida de todos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. Eu peço que você compartilhe esse testemunho com outra pessoa, para que também possa ser edificado na presença de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Iremos orar a Deus para agradecer ao Senhor neste dia de hoje. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vai abençoando, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossa parentela, Senhor. Deus abençoa nossa saúde, abençoa, meu Pai. Ó Deus querido, nossa casa, Senhor. Ó, meu Deus, abençoa nossa caminhada para contigo, Pai. Aumenta, meu Deus, cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, meu Deus, que temos em Ti, ó Pai. Ó Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por cada oportunidade que o Senhor tem dado, Senhor,
de proclamar o teu nome, de exaltar o teu nome, Pai. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.